Então, era uma margem muito pequena. E aí, a gente já estava operando com os caminhões, e aí um dos nossos motoristas, no dia 21 de 2 dias Quando de você chegou? América, ele sofreu um acidente. O que aconteceu com ele? Ele teve um ataque epilético. Judiação. E aí, pelos sensores, né, que a gente tinha dentro do caminhão, a gente viu que ele ficou mais de 60 segundos sem nenhuma atividade. Que sensores que tem no caminhão que eu não sabia disso também? De pedal. Quando você vai trabalhar com transporte de carga, tem um monte de coisa, assim. GPS, os sensores, enfim. E aí a gente percebeu, não, né? A gente teve o relatório de que ele ficou mais de 60 segundos sem fazer nada. Nossa. Sem pisar em nenhum pedal, sem passar nenhuma marcha, sem movimentar o volante. Ele apagou mesmo. Ele teve um ataque epilético. E aí, tava no Tennessee. Aí teve pelo que a gente viu, tinha um momento que ia ter que fazer uma curva. Só como ele estava apagado, Foi reto. ele foi direto. Aí Deus é bom, não vinha nenhum Graças a Deus. do outro lado. Só que Nick, ele foi direto, ele ia pro outro acostamento e ia embora. Aí tinha um outro caminhão que não deveria estar ali, parado, com o cara dormindo. O cara acordou no... O nosso motorista partiu o caminhão dele no meio. Separou, assim, a parte da frente, da cabine, da carreta. Imagina o cara que tá dormindo... De repente, abriu no meio, assim. E foi óleo, era melancia. A carga, no caso, foi óleo, melancia, pra tudo quanto era lado. E aí, obviamente, isso foi transmitido. Saiu na televisão, na CNN, saiu nas redes sociais, saiu em tudo, assim. Uau. E a gente conseguiu helicóptero, um negócio, assim, surreal. Óleo demais, assim, na pista. E o que aconteceu a partir daí? Graças a Deus ninguém morreu. Eu tinha 2 motoristas na ocasião, que um estava dormindo e eu estava dirigindo. E aí o meu motorista estava dormindo, quebrou o dedo do pé, foi assim. Foi só isso que aconteceu, graças a Deus ninguém morreu. Mas aí o negócio acabou. Porque a gente é obrigado a ter 3 seguros nesse tipo de operação. O do motorista, o da carga e o de terceiros. A gente tinha meses de operação. E a gente já abriu um claim de perda total, porque, obviamente, eu tive que abrir um claim, né? Sim. Acabou, nenhuma seguradora quis fazer mais seguro pra gente. E aí, não foi assim, o negócio faliu. O negócio inviabilizou. Que a gente poderia pegar o dinheiro, continuar operando com 3, só que até na hora de renovar os outros 3 também não conseguia, porque seguro aqui não leva nem um ano, né? 6 em 6 meses. Já tava chegando, assim, na hora de renovar. E aí ninguém queria mais renovar. E eu falo, gente, é isso mesmo? Isso eu não tinha previsto, isso eu não tinha pensado. E a gente pensou, meu Deus, não tinha outra forma de Deus dizer pra gente que não era o caminho. Foi uma porta fechada com força na nossa cara. E aí bem-vindo aos Estados Unidos. Conseguiu vender os outros caminhões? Teve muito prejuízo ou não? A gente perdeu tudo, porque aí o golpe tá aí, a gente levou um golpe, né? Então me explica desse golpe, que até então eu não vi golpe. O golpe veio aí. Comprou financiado os caminhões? Não. Como a gente não tinha mais o que fazer com esses caminhões, a gente falou que, bom, já que a gente não pode renovar o seguro, a gente vai ter que devolver as placas e vamos ter que vender esses caminhões. Eu tinha 2 dias nos Estados Unidos, conheci um total de 0 pessoas, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí, nós pesquisamos um leilão que é bem famoso. Aqui é o Rich Bros, se não me engano. E aí lá, pertíssimo da minha casa. E aí a gente foi lá, e aí eles falaram, olha, você pode trazer os caminhões aqui, mas não pode ser você, porque a gente só pode trabalhar com dealer. Tem que ter licença de dealer e tal, não sei o quê. Aí vamos atrás das indicações, né, dos dealers. Aí caímos no conto, né, num Quem dealer indicou? em Orlando. Algum amigo? Não precisa dar nome, mas algum amigo que indicou? Ou foi conhecido, assim? Pessoas que eram meio. do mesmo ramo, assim, né? E falaram pra gente, cara, vai lá nesse dealer e tal, vê com ele, negocia com ele, aí fizemos uma negociação pra ele levar. Qual foi a negociação? Ele ia ficar com 10 ou 15%. Uma boa grana, pô. Não era pouco, não. Tá bom? Tá bom. Então, os 3 aqui, tá bom? Tá bom. Olha só o que aconteceu. Sem contrato, sem nada. Do acordo. Até tinha, sim. Tinha um agreement, né? E aí, o que aconteceu? Tem esses 3 caminhões aqui, beleza? Qual era o valor deles? Eu não me lembro. Mais ou menos por cima, você lembra? Tem ideia. Uns 30 mil cada um, 40 mil? Por aí. Por aí. Por aí, né?
que a gente gastou. Ia ser Você gastou mais ou 150 menos. por 4? Não devia ser por muito aí, mais do que isso. Por aí. Porque não tinha tanto custo assim de operação, sabe? E aí, tá bom, vai levar os caminhões? Vamos levar os caminhões. Que dia que é o leilão? Tal dia. Deu o dia dos caminhões serem vendidos, o leilão. Aí eu começo a ligar, né? Aí a pessoa começa a não atender. Aí eu começo a mandar mensagem. Teve o leilão? Teve o leilão. Foi. E aí? Vendeu? E os caminhões não estavam no parking mais, né? Então ele, tipo, levou os 3 caminhões. Então, e aí? E eu sabia que o leilão depende de uma pessoa estar interessada, depende da pessoa dar o lance e tal, né? E aí começa a ligar. E aí a pessoa, não, consegui sim, vendi sim, não sei o que sim, vou te mandar aí tudo, nananana. Sumiu. Mentira. 21 dias se passaram, e aí eu recebi, 21 dias se passaram, aí consegui falar com uma outra pessoa, tipo sócio. Esse cara não tinha um dealer? Tinha, vou te contar de quando eu fui lá. E aí esse outro rapaz, que era o sócio, me deu a notícia, depois de 21 dias, que eles só tinham levado 2 caminhões. Eu falei, mas o terceiro não tá lá no parque. Não, é porque ele deu um pau no meio do caminho, e aí ele precisou ser rebocado, e ele tá num pátio. Eu falei, 21 dias? Onde que tá? E aí fui eu atrás do caminhão. Eu já tava com uma dívida de $5.600, porque já tinha quase um mês que o caminhão tava lá. E eles não tinham falado. E aí, quando eu peguei o report, estava dizendo que o caminhão tinha sido abandonado. Que não foram eles que solicitaram guincho. O caminhão estava abandonado, sei lá onde, na I-4. E aí a polícia veio e mandou rebocar. E aí, quando a polícia vem e manda rebocar, é o triplo do preço que você paga pelo reboque, né? E aí eu comecei a ficar meio nervosa, né? E aí eu falei, não, eu vou lá. E aí eu fui com 1,5 m de gente, enfiei o pé na porta, entrei, sentei e falei, eu só saio daqui quando você me pagar. Mas assim, morrendo de medo, porque era um lugar super inóspito. O Thiago não tava aqui, o Thiago tava em Tampa. E aí eu fui. E por que ele não veio com você? Ele tava fazendo outra coisa? Porque eu sou impulsiva, né? Ele tava já atrás de resolver os nossos problemas. Porque a gente não tinha mais uma empresa, né? Ele já tava atrás de resolver outros babados. Eu falei assim, mas eu vou lá, não vou esperar. Eu fui. E aí ele tava lá com uma cara assim de coitado. Porque essa raça faz cara de coitado, esses vagabundos. Uma cara isso de mesmo. coitado. E ele falou assim, que a minha esposa ficou doente. Eu falei assim... Vem com a história triste. A sua esposa ficou doente lá em Jericoacoara? Porque eu já tava aqui, todos os posts no Facebook. Ela tava bem triste lá em Jericoacoara, né? Passeando, as cujas do dinheiro e tal. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu só vou sair daqui quando você me pagar. Então, assim, é com você. E ele falou assim, mas eu não posso, eu posso te dar um cheque? Eu falei assim, pode. Eu posso te dar 3 cheques? Eu falei, pode. Eu posso te dar 4 cheques? Eu falei, pode. Mas eu só vou sair daqui quando você me pagar. Por quê? Porque até então eu já estava correndo atrás e me falaram, né, que aqui nos Estados Unidos eles são muito complacentes, assim, com relação à palavra da pessoa, né? E que se eu só movesse uma ação dizendo que eles ficaram de me pagar e não pagaram, eles poderiam dizer, não, mas eu disse pra ela que eu ia pagar em não sei quanto tempo, mas alguém tinha me falado desse negócio, pede pra fazer um cheque, porque vai ter a data lá, então fica explícito que essa pessoa sabia que tinha que pagar. Obviamente, os cheques não tinham fundos, e aí eu fui para uma ação judicial, aí gastei mais $9.600 com o advogado, ganhei, tenho lá a minha causa, bonitinha, ganha, mas o sujeito, óbvio que não tem uma agulha no nome dele. E o que ele falou que ele fez com os caminhões? Falou que se enrolou. Eu me enrolei, mas assim, eu precisei usar o dinheiro, mas eu vou vender outros caminhões aqui, vai entrar o dinheiro, eu vou te pagar. E aí como fica só para o dele? Não pode ser nada no nome dele? Ele não tem. Porque daí automaticamente... É automático? Como que é isso? Não é automático, mas com a decisão da corte... Você tem que ficar de olho agora. Se eu chegar hoje com a decisão da corte no banco e falar assim, vê se essa pessoa tem dinheiro na conta e ela tiver, com a decisão da corte, eles podem executar. Mas ele não tem. E aí, assim, eu passei anos investigando. Gente, isso faz quanto tempo? Isso foi em 2019. Não, 2018 ainda. Foi no mesmo ano, foi em 2018. Só que essa ação levou 1 ano, né? Então eu ganhei em 2019.
E aí a pessoa não tem nada. E eu fiz altas investigações. Aí eu descobri que... A pessoa tá por aqui ainda? Tá. É daqui de Orlando? É, de Orlando. E tem agência ainda? Tá no nome da mulher. Aí a mulher abriu um outro dílio pra dar golpe nas outras pessoas. Aí a casa dele não tá no nome dele, tá na casa do filho. E tudo dele tá na casa de um laranja. E ó, tá você vai fazer o seguinte, na hora que no off você vai me falar quem é. E eu vou ficar de olho. Por favor. E se eu ver, eu te falo. Por favor. Se eu ver com coisa, eu vou te falando. Por favor. Porque E ela não quer dar o nome aqui, porque você não quer dar o nome, né? Da pessoa. Eu não sei se eu posso. Você, aqui, ó, então deixa eu falar, eu não sou advogado, mas vou falar como funciona nos Estados Unidos. Desde que você fale a verdade, não é calúnia. A calúnia, por exemplo, se você falar o Paulo Paternes me roubou, eu posso te processar, porque eu nunca te roubei. Eu nunca roubei ninguém. Agora, se você falar o Paulo Paternes é feio pra caramba, eu não posso, porque é uma opinião tua. Opinião, né? Agora, se você falar o Paulo Paternes é o dono do canal Perguntas, eu não posso fazer nada por você, porque é uma verdade. Já me falaram também que porque eu ganhei, né? Se eu ganhei a causa, já foi dada como verdade, né? Então quem que é o peão? Foi a Orlando Truck Center. Orlando Truck Center, ainda existe? Não sei. Tá lá no Sambis, quem que é a pessoa que você processou? O Willy Sammartino. Willy Sammartino. Sim. Essa é a pessoa que perdeu, que ele tá te devendo. Quem tá te devendo devendo hoje, de acordo com a justiça, com a lei, com a tua história, é o William Sabatino? Sammartino. Sammartino. Entendi. Então fica aí pra vocês saberem Não façam negócio com essa pessoa. E aí, resumindo, então você ganhou e ficou por isso mesmo. E no fim das contas eu só aumentei o meu prejuízo, né? Porque ainda acrescentei pagou advogado. $9.600 de advogado. E aí um custo da minha vida, porque isso me consumiu, Paulo, assim, porque eu ficava igual o FBI. Eu fui na polícia. Isso se arrastou por tanto tempo, porque olha só, minha filha tá com 2 anos agora. Eu tive ela em 2022. Você ficou grávida, ela fez 2 aniversários. E eu fiquei assim, eu fui no Senado, eu fiz uma denúncia no Senado. Eu sei que o staff do Senado não pode ajudar com ações judiciais, né? Mas eu fiz uma denúncia até por conta da Receita Federal, porque a pessoa tinha mundos e fundos, estava dizendo que não tinha e era ele. Então eu fiz uma denúncia lá e assim, nada acontecia. Eu ficava com aquilo me consumindo. E eu lembro que eu dei meu último tiro, eu estava com quase 9 meses, uma barriga enorme. E eu falei para Deus o seguinte, Deus, assim, essa bagagem tá pesada demais. Não aguento mais. Porque isso tá me consumindo, tá me fazendo mal. Porque toda vez que eu penso sobre isso... Eu nem pensava mais no dinheiro que eu tinha perdido. Eu pensava em como eu ia fazer a pessoa pagar. Porque eu tava assim, não é aquele senso de justiça. Não é possível. E nessa minha pesquisa, eu descobri que ele deve mais de $100 mil pro Estado. Deve para um monte de gente. E aí eu falei assim, gente, se ele não paga o Estado, vai me pagar? Não vai. E aquilo ia me consumindo. Então, foi a minha oração, assim, depois de quase 4 anos, eu falei, Deus, essa bagagem tá muito pesada. Eu vou dar o meu último tiro agora, porque eu sou uma pessoa que eu preciso fazer tudo que eu podia. E aí eu fui na polícia, com uma barrigona de quase 9 meses. Falei, gente, contei essa história toda, falei tudo. E eu falei o seguinte, gente, não é possível que o cheque sem fundo não seja crime. Eu queria que ele pagasse por qualquer razão. Não é crime? Não. Não é estelionato? Não, ela me contou uma história lá, falou, que eu não posso fazer nada. Eu falei, gente, mas tá aqui, a pessoa tinha que me pagar, não pagou, como é que pode isso? A pessoa pode sair dando cheque sem fundo? É porque você tem que ir pra área civil mesmo. Qual que era o valor do cheque? Não dava nada, eu acho que dava uns 20 e poucos mil dólares, porque era leilão. E eu sei que no final ele tava devendo uns 80 mil, não era nem... tanto assim, né? Claro que é. Pô, não, era, é grana pra caramba isso. Mas perto dos 150 que a gente investiu, né? Nem era tanto. Mas eu fui. É muito dinheiro. Imagina em reais isso, pouco, gente. Mas mesmo que fosse pouco, era a nossa vida, dinheiro claro. da nossa vida, assim. E se você passado pra trás, né? E aí eu cheguei na polícia e falei, gente, assim, eu já fiz isso, já fui no Senado, fiz aquilo. Não. Eu vou ser sincero com você, assim. Eu quero que ele pague, não importa pelo quê. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui? Não tem. Fizeram um boletim de ocorrência e nada aconteceu.
Mas eu tinha falado com Deus, assim, estou abandonando essa causa, estou deixando para trás, não vou mais atrás disso, não vou mais pensar sobre isso, não vou mais ficar tentando mirabolar na minha mente uma Como forma receber. de resolver isso. Acabou, é a justiça de Deus agora. E isso faz quanto tempo que você lavou as mãos, Ai, assim? tem 2 anos, foi quando foi... Eu tava com quase 9 meses de gravidez, a minha filha nasceu em 2022, foi aí. Aí eu deixei pra lá. Falei,